Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa pra você, sempre com um bom bate-papo pela Prever FM em 100.9. Apresentação minha, Júnior Quinteiro, e hoje vamos falar de emprego aqui na cidade de Botucatu. Estou recebendo o Marcos Martins, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Diego Bernardo, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Deixa eu pegar primeiro o bom dia do Marquinho. Marquinho, bom dia não, boa tarde, né, Marquinho? Tudo jóia? Acho que o seu microfone não foi, agora vai, agora foi. Muito bom, boa tarde, né, Julião? Um prazerzaço estar aqui com você, podendo falar um pouco sobre como anda as coisas no desenvolvimento econômico ali. São várias novidades ou várias coisas que a gente tem gerado e principalmente hoje falar de empregabilidade, né? Uma nova ferramenta, um formato que a prefeitura tem desenvolvido aqui na cidade de Botucatu. Então a gente veio e agradecer então você aí abrir os microfones aí do Radar pra gente poder trazer essa novidade. Maravilha, Diego, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior, tudo bem, graças a Deus, obrigado pela oportunidade, agradecer a Rádio Prever, né, que tem feito um trabalho incrível na cidade. Tô encantado aqui com o estúdio, muito bonito, né? Parabéns mesmo. Valeu. Ó, coisa de cinema aqui, viu? Obrigado pela oportunidade, viu? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso então, sobre emprego e desenvolvimento econômico. Se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 3440-1009. Radar Prever FM. 12:10, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM. Hoje recebendo o Marcos Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Diego Bernardo também, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente vai falar sobre, começando, né, Marquinho e Diego, a falar sobre um assunto muito legal, uma plataforma de emprego que foi lançada recentemente, que é o Emprega Botucatu. Quem começa falando do Emprega Botucatu? Vai lá, Diego. Boa tarde. Bom, o Emprega Botucatu, Júnior, e ouvintes da Prever FM, nasceu já de uma necessidade do município, né? De poder centralizar todas as vagas num lugar só. E também, assim, lançar as vagas num lugar que passe credibilidade, que passa transparência. Então, quando o município olha algo dentro do site da prefeitura, opa, se a prefeitura está divulgando, me passa confiança, né? E aí foi uma ideia que eu levei pro Fábio, o Fábio abraçou. Eu acho que é interessante você trazer esse trabalho que eu já venho fazendo na cidade, né? Eu trabalho com isso já indo para 14 anos e levei a ideia, o pessoal do TI, junto com a equipe de fora, montou essa plataforma bem simples, já para pensar também em todo tipo de público, né? Então, tá dentro do site da prefeitura, o município entra lá, botucatu.sp.gov.br/emprega Botucatu, ou se não, no próprio site, na área cidadão, no primeiro ícone lá, Emprega Botucatu, e aí lá vai ter todas as vagas em diversas áreas lá. Quer dizer, é como se fosse um aplicativo, né? Então, é um aplicativo ou não? Ou ainda não é um aplicativo, é no site? Como é que funciona? Hoje é um site, Júnior, hoje é um site, né, que a gente desenvolveu, onde as pessoas elas vão ter uma facilidade em localizar essas vagas. O trabalho fundamental da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através aí da Prefeitura, é fazer essa... A gente sabe hoje que a gente está vivendo um momento difícil na questão empregabilidade, né? Sim. Então, quando o Diego trouxe essa modalidade para dentro do Fábio, o que acontece? O Diego ele já fazia um trabalho de forma paralela ali, fazendo com que houvesse mais assertividade na contratação. Então a empresa ela precisa lá de uma determinada vaga, preciso de um auxiliar de almoxarifado na minha empresa. Então o Diego, através desse banco de dados que ele acaba tendo ali, ele acaba direcionando essa vaga um pouco de forma mais assertiva. De vez o cara só ir lá no PAT e ver que tem uma vaga e se cadastrar. Muitas vezes ele nem sabe o direcionamento dessa vaga, ele sabe que tem lá. Então quando a gente trouxe essa modalidade, né, que é um site, onde esse site a gente consegue conectar as empresas de Botucatu, comércio, serviço, indústria, agro, enfim, turismo, todos os segmentos que existem do desenvolvimento econômico da nossa cidade, versus as pessoas que desejam ser empregadas na cidade. Com essa plataforma, a gente consegue, então, hoje, como eu falei, ter um pouco mais de assertividade, porque a gente não apenas só encaminha o currículo, fala, eu tenho 10 currículos aí, faça lá.
a sua entrevista. O Diego, ele faz essa filtragem desses currículos através, inclusive, desse banco que ele já tem. Então, hoje, o grande desafio que a gente tem hoje, inclusive, a gente agradece a abertura aqui do Radar para esse momento pra gente, porque assim, o grande desafio hoje é fazer com que também as pessoas que desejam os empregos se cadastrem na plataforma, porque o Diego tem feito também um trabalho junto às empresas. Então a gente bate lá na porta da Caio, da Eucatex, da Dexco, do Comércio de Botucatu, enfim, de todas as demais empresas, a gente bate nas portas e fala, o que vocês têm de vaga e o que vocês estão precisando aí? Então essas empresas vêm, trazem pra gente essas vagas. Olha, eu tô precisando de estagiário, tô precisando de gerente, tô precisando de diretor. Elas trazem. A gente, com esse banco de dados que o Diego já tem e com que a gente consegue trazer pra dentro da cidade, a gente consegue fazer um filtro ali e falar, beleza, o Júnior, ele quer uma vaga. Muitas vezes você tá procurando uma vaga na indústria, mas você trabalha no comércio. Você fala, cara, mas eu queria uma oportunidade na indústria, porque eu sei que a indústria tem uma estabilidade, paga bem. Mas aí a gente vê esse currículo e fala, legal, Júnior, o seu currículo, ele é muito bom, muito bacana, mas para essa vaga que a determinada indústria está precisando, você precisaria aqui ter um curso de AutoCAD. Você precisaria ter... E aí a gente consegue, inclusive, através dessa plataforma, para a prefeitura servir de métrica, não apenas para empregabilidade, mas também para a gente conseguir reposicionar pessoas dentro da linha de emprego e também... com as nossas parcerias entre Sebrae, Senai, Ciesp, Senac, fazer também um trabalho de melhoria desses currículos. Já direciona, então, para onde ele precisa se aperfeiçoar, Diego, é isso? Sim, perfeito, é isso mesmo, Júnior. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que vaga tem muita vaga de emprego em diversas áreas. A dificuldade é encontrar esse candidato para essa vaga. Então, assim, que nem o Marquinhos bem comentou aí, cada vez mais a gente puder usar a oportunidade que as pessoas conheçam e empregam, e a gente agradece novamente a oportunidade do Radar aqui da Previra FM, que chega a informação na casa dos munícipes, ó, existe o site de emprego da prefeitura, Emprega Botucatu, onde ele cadastra o currículo dele. Uma vez cadastrado, ele pode se candidatar a quantas vagas ele entender que tem o perfil. Se candidatou, a empresa anunciou uma vaga lá com o Diego, Diego, deixa essa vaga em uma semana. Passado o tempo de uma semana, o Diego arrecada esses currículos e encaminha para a empresa, ou via e-mail, via WhatsApp, como a empresa preferir. E é a empresa que faz essa avaliação. Se o Júnior tem o perfil, se o Marcos tem, se o Diego tem, entendeu? Porque hoje o que acontece? Só no site do Emprega, eu coloquei lá quase 100 vagas em diversas áreas. Mas eu vou fazer um número assim, chutômetro, mas assim, próximo de ser assertivo. Se eu sair em casa, visitando empresa em Botucatu, eu acredito que o Botucatu tenha no mínimo 1.000 vagas em diversas áreas. Eu acredito nesse número. Em tudo daí, comércio, indústria, comércio, prestador de serviço, uma obra que iniciou que ele precisa lá de 40 pedreiros. Então, assim, oportunidade tem. Só que muita gente não sabe onde estão essa oportunidade. E quando veio essa oportunidade de lançar elas, centralizar num único site, um site que passa confiança, credibilidade, e assim, eu que mexo com emprego indo para 14 anos, tem muito fake news, Júnior. Você vai rolando lá o Facebook, por exemplo, tem lá uma determinada empresa anuncia vaga, coloca lá o e-mail. E a pessoa não estuda, não vê a credibilidade da empresa. Manda o currículo, daqui a pouco essa própria empresa está pedindo Pix, está pedindo um dinheiro, entendeu? É perigoso, tem que tomar cuidado. Eu sempre oriento, confie, tenta pesquisar de onde você está vendo a vaga. Né? O Marquinhos, os mais antigos, né? Da nossa época. Como nós. Os mais contemporâneos vão se lembrar daquelas plataformas. O Diego pode me ajudar no nome, Cat Online. Exato, Júnior, exato. É mais ou menos isso, mas com aquele direcionamento, né? Perfeito. Você tá precisando disso, então corre atrás disso primeiro. Exatamente isso, Júnior. A ideia nossa é praticamente essa. Gerar essas vagas, a pessoa vai entrar no site da prefeitura, ela vai se logar lá. Então, sem ela se logar, ela consegue visualizar as vagas. Ela se logando, ela consegue acessar essas vagas e consegue também se colocar à disposição delas. Como a gente falou, não apenas numa plataforma online digital, onde a pessoa pode se cadastrar ali, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não à toa a gente... quando o Fábio nos atendeu, da gente ir para um espaço lá um pouco mais amplo, no sentido de ter lá a sala de reunião, ter lá a sala para que a gente possa auxiliar nas entrevistas. As empresas, elas pedem isso. Então, fala, puxa, às vezes uma empresa do comércio, ela é pequena,
e ela não tem um espaço ali para receber 20, 30 pessoas para ela poder entrevistar, para ela poder fazer uma avaliação psicológica, por exemplo, ali. Então, o que a gente faz? A gente também tem esse espaço nosso lá na prefeitura, onde a gente consegue auxiliar desde a impressão do currículo para essa pessoa que está procurando a vaga, que ela não sabe, que ela quer entregar esse currículo, até não só a impressão, mas o direcionamento desse currículo, como o Diego bem disse, com toda essa experiência que ele tem. Poxa, ó, seu currículo aqui seria interessante que o seu e-mail não contasse dessa forma, porque ele dificulta aqui a pessoa te contatar. Ó, você poderia ter colocado aqui, às vezes a pessoa ali no bate-papo com a gente, ela coloca várias habilidades, conhecimentos que ela tem ali, e às vezes no currículo ela não sabe como colocar aquilo no papel. A gente auxilia isso, a gente tem uma equipe que o Diego está coordenando, preparada para poder fazer isso. Então, mais do que apenas o cara ter lá um site cato, né, como a gente disse aqui, ali para ter as vagas, mas ele ter na prefeitura esse apoio de poder, poxa, eu preciso arrumar um emprego. Você comentou há pouco, né, que a gente que é um pouco mais contemporâneo, eu me lembro, Júnior, que a gente, quando precisava arrumar emprego, queria muito arrumar emprego, né? A gente saía na rua, batia, ia no supermercado, ia não sei o quê, e saía atrás do emprego. A gente não tinha vaga, tinha, sei lá, tinha 10 vagas e tinha 100 moleque na rua procurando essas 100 vagas. Eu lembro que o supermercado X lá abriu, nossa, todos os amigos da rua iam lá pra tentar essa vaga. De contabilidade, office boy, opa, exato, vamos lá, corre lá. Estagiário do banco, nossa, enfim, era uma loucura. E hoje a gente percebe que o movimento... Radialista. E hoje o movimento a gente percebe que é diferente, né? Então, assim, existem as vagas, mas falta, então, essas pessoas. Então, a gente quer fazer, de fato, com que as pessoas tenham essa conscientização das vagas e a gente consiga auxiliá-las. Porque, por exemplo, Júnior, a gente tem algumas vagas que elas ficam lá, às vezes, tempo. Então, o cara vai lá, esses dias chegou pra gente lá uma vaga de açougue, num determinado supermercado da cidade. Só que essa vaga, o cara tá, faz tempo tentando preencher essa vaga. Com a plataforma, a gente consegue identificar alguns gaps. A gente consegue entender, puxa, por que essa vaga tá tanto tempo parada assim? Será que não... Aí a gente consegue, cara, nós não estamos tendo procura por essa vaga. Então a gente consegue, inclusive com essa empresa, falar, cara, a gente não tá tendo acesso a essa vaga, porque talvez o salário não tá sendo atrativo, benefícios não tá sendo interessante, ou não temos mão de obra interessante, qualificada para a cidade. Então a gente vai começar a trabalhar, então, esse gap. Então, puxa, eu preciso ir lá no Sebrae, Senai, Senac, fazer um curso, então, de açougueiro. Eu preciso desenvolver melhor as habilidades de quem está se inscrevendo. Enfim, esse é o trabalho que vai além de só me dar o seu currículo aqui que eu vou entregar ali do lado. Não, é fazer mesmo com que tanto a empresa tenha essa vaga preenchida, quanto eu que estou procurando emprego, falar, cara, você vai ter assertividade na hora de procurar esse emprego. Bom, vamos de música, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a plataforma, Vamos falar um pouquinho de Botucatu depois também, né, Marquinhos? Isso aí. Desenvolvimento, Botucatu passa por um bom momento, então daqui a pouco a gente volta a falar com o Diego e com o Marquinho aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Com um bom bate-papo para você, hoje recebendo aqui no estúdio da Prever FM eu vou falar Marquinho, né, Marquinho? Ninguém conhece, Marquinho Cabra Macho, né? Como todo mundo conhecia, né? Ninguém fala Marcos Martins. Exato, não sabe nem quem é esse cara da cidade. Pensa que veio lá de São Paulo, um cara importante, né? Mas nem é tudo isso. E o Diego, ambos são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente estava falando, batendo um papo aqui fora do ar sobre emprego, sobre situação. O Diego, você que está há 14 anos trabalhando, buscando vaga de emprego, muda-se a geração, mudam-se os costumes também? Com certeza, Ju. Essa é uma dificuldade hoje das empresas, né? Até nos bastidores aqui, acabei de receber um áudio aqui da Centro-Flora. É um áudio grande aqui, com certeza é vaga de trabalho, né? Você vê que as empresas estão cada vez mais, assim, carentes de mão de obra, né? Existe vaga e cada vez mais, assim, tá muito bom o ambiente para trabalhar. É um ambiente confortável, a gente vê cada vez mais as empresas investindo no funcionário, proporcionando um ambiente acessível para trabalhar, mas tá muito dificultoso achar mão de obra. Tá preocupante mesmo. Vaga de emprego está tendo muitas, mas assim, a gente está tendo uma dificuldade de cada vez mais as pessoas entender. Eu preciso me dedicar, eu preciso trabalhar, eu preciso suportar o processo. Porque é muito comum a pessoa chegar em mim e assim, eu tenho um amigo que tá na Embraer lá, nossa, ele ganha super bem, tá bom, quanto tempo ele tá lá? 15 anos. 15 anos, né? Todo dia, aquela rotina, como que ele começou, aonde que ele chegou para estar ganhando uma remuneração bacana.
Entendeu? Então as pessoas também têm que entender isso. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer valer a pena, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me diferenciar. Tem tudo isso daí. As pessoas primeiro têm que se cobrar de dar o melhor dela, que com certeza, se ela dá o melhor dela, as empresas, como estão carentes de mão de obra, se ela enxergar que você tá dando o melhor, você tá feito, você vai crescer muito com ela. O Marquinhos, tem muita gente que quer emprego público, né? Vou trabalhar na indústria, vou trabalhar no comércio, eu só quero de segunda a sexta até às 17 horas, 18 no máximo, horário comercial, mas não prestou concurso. Quer esse horário só que no comércio, na indústria. Tem muito disso ou não? Tem muito, tem muito. Na verdade é o que a gente brinca, né? As pessoas querem o emprego, mas não querem o trabalho, né? Então elas querem de fato o emprego, o bom emprego. Quem não quer, né, Júnior? Quem não quer ganhar bem, quem não quer trabalhar num horário adequado, muitas vezes home office, né? Fala, poxa, eu consegui trabalhar de casa, fazer. Então muitas pessoas querem essas benesses, talvez, que algumas empresas acabam oferecendo para os seus empregados, para os seus funcionários. Acontece muito nisso que o Diego falou. Eu preciso olhar para onde eu preciso chegar, um papo meio de coach, né? Onde você está, onde você quer chegar. Muitas vezes a pessoa precisa fazer essa análise, né? Falar, poxa, beleza, o que a vaga pede, né? Eu gostaria muito de ser radialista no lugar do Júnior aqui e ter um programa na rádio. Tá, mas são anos fazendo treinamentos, fazendo cursos, aprendendo como funciona e chegar aonde você chegou. Então, para que eu queira ser o Júnior lá na frente, eu preciso talvez calçar os sapatos do Júnior aí e trilhar o caminho que o Júnior trilhou. Muitas vezes o que acontece você citou agora com o Diego sobre a questão geracional, né? Muitas vezes a geração atual, ela realmente também almeja muitas coisas, né? Almeja bons empregos, bons salários, talvez almeja até ser o jogador de futebol. Mas será que eu tenho as competências, as habilidades, as atitudes necessárias, o networking fundamental muitas vezes para colocar para me arrumar um emprego, uma posição comercial? Será que eu tenho essa, como o Diego falou, essa aptidão para passar pela jornada, para chegar aonde eu preciso chegar? Então, sim, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer um treinamento, eu tenho que me qualificar. E o mais importante, o mais legal de tudo isso é que, assim, a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olhando para todas essas realidades, tem feito um trabalho ativo em cima disso aí. A gente vai atrás desses nossos parceiros, Sebrae, Senai, Senac. A gente lançou ano passado, Júnior, e estamos para ativá-lo novamente esse ano, junto com o nosso parceiro que é o Sebrae, um programa chamado Botucatu Empreendedora. Nesse programa Botucatu Empreendedora, a gente acaba fazendo uma série de treinamentos, uma trilha de desenvolvimento para as pessoas que desejam ou empreender, ou trabalhar no comércio, no serviço, na indústria, e ela consegue se qualificar. E como a gente falou, né? Gratuito, 100% subsidiado aí pela prefeitura, mas a gente ainda encontra dificuldade muitas vezes em fechar, inclusive, essas turmas. Tá. Eu tenho lá turmas com 25 pessoas para fazer um treinamento, por exemplo, de torneiro mecânico. E às vezes eu tenho lá uma vaga de torneiro mecânico. O Diego, muitas vezes ele recebe essas vagas aqui das nossas empresas. E eu falo, cara, então eu vou lançar um treinamento de torneiro mecânico com o Senai, por exemplo. Eu vou lá e faço esse treinamento. Às vezes, para preencher essa vaga de 25 turmas, eu tenho dificuldade. A gente consegue colocar essa vaga, faz lá chamamento público, mas ainda assim as pessoas às vezes não se cadastram naquelas vagas. Então, assim, a gente precisa hoje de uma mudança de mentalidade. Talvez as famílias trabalharem ali, os seus filhos, talvez os próprios jovens e adolescentes, né, olharem um pouco para o futuro, para o mercado, não só apenas para o mercado futuro, mas para suas vidas, né? Eu já fui adolescente, já fui jovem, eu achava que eu nunca ia ter dor no joelho, que eu ia poder jogar bola o resto da minha vida, e hoje eu vejo que eu tenho as minhas limitações da fase adulta, da fase 40 a mais. Então esse jovem, esse adolescente, ele também precisa pensar no futuro dele. Puxa, eu quero comprar logo um apartamento, eu quero ter a minha casa, eram coisas que a gente, enquanto adolescente, sempre buscou e almejou. E se hoje a gente vive algumas relações de trabalho, é porque a gente foi buscar, como eu citei o seu exemplo. Puxa, para ser o Júnior Quinteiro da rádio, eu preciso ter olhado pro Júnior Quinteiro lá atrás e falar, cara, que caminho ele trilhou. Então muitos pais às vezes querem também que seus filhos se posicionem bem, mas talvez falte também esse direcionamento, né? De falar, meu filho, faça um curso, faça isso. O pai não passar tanto a mão na cabeça, Júnior, porque o que acontece muito é isso, a gente vê
né? O pai vai lá, acontece isso bastante com a gente. O cara quer arrumar a vaga no emprego. Às vezes é o pai que vai na entrevista junto com o filho. Né? Então a gente entende que é um outro momento que a gente vive de sociedade, mas às vezes o pai e a mãe deixar esse filho, falar, ó, vai lá naquela vaga de emprego, vai lá procurar. Eu lembro que nós fazíamos isso, ó, tá precisando lá no supermercado X lá, vai lá entregar um currículo lá. Aí você ia lá sozinho, todo tímido, com medo, e ia lá e entregava aquele currículo. Isso nos fez crescer, nos fez nos desenvolver. É um termo popular que é muito, mas muito antigo, né? Tão antigo quanto a relação de trabalho, que é o dar o peixe ou ensinar a pescar. Perfeito. Isso vale para todas as gerações. Perfeito. Isso vale a cada século que passa. Esse ditado tá valendo. Sim. Exato. E a molecada precisa saber buscar. Precisa saber pescar, né? Não é só ganhar o peixinho ali todo dia, né? A molecada, às vezes, está acostumada a ter ali o pai e a mãe eternamente, né? Pensar que o pai e a mãe vai viver para sempre. E às vezes ele vai... E não que não seja, a gente quer que os nossos pais vivam 200 anos. Mas muitas vezes você também tem que trilhar o seu caminho. Você não vai ficar o resto da vida vivendo na barra da saia do pai e da mãe. Se preparar para a ordem natural das coisas, né? Perfeito, Diego? Exato. Ô, Diego, desde quando que a plataforma tá no ar? A plataforma foi lançada, Júnior, agora dia 18 de março. É recente. Recente agora, tá? E o que é importante destacar aqui? Se tiver um empresário ouvindo, o próprio munícipe também, algumas características dela. Primeiro, o empresário que esteja ouvindo e queira divulgar uma vaga, ele tem 3 caminhos, tá? O caminho mais fácil é o WhatsApp do Emprega, que é o 14 3811 1585. 38 11 1585. 1585. Aí tem o e-mail do Emprega, que é empregabotucatu@botucatu.sp.gov.br. E o terceiro caminho, que é a visita pessoalmente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje está localizado ali na lateral da Praça para Todos, Coronel Fonseca, 143. Funcionamos segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Imagina que tá descendo pro Pecinho, né, Marquinho? Exatamente. Tá descendo pro Pecinho. Você tá descendo um pouquinho pra cima. Um pouquinho antes. Para no meio do quarteirão ali, já vai ver. Tinha escola de inglês que tinha ali, né, na época. É. Então, às vezes, a gente referencia e fala, eu já fiz inglês lá. Então, é naquela casa, naquele espaço ali. Então, como o Diego bem disse, né? Você pode nos procurar ali em loco. Puxa, tô com dificuldade de imprimir um currículo, ou montar o meu currículo, ou o que eu tenho que fazer. A gente citou agora que o pai e a mãe, né? Muitas vezes acompanha. Muitas vezes é o pai e a mãe que leva lá o menino, a menina para procurar esse emprego e levem lá, mostrem a importância deles conhecerem esse momento, né? Do emprego, da empregabilidade, né? E saber que eles podem contar com a gente, podem contar com a prefeitura em todos esses canais aí, né? Omnichannel, como a gente fala, né? Então desde o site até o WhatsApp, a ligação e tá lá com a gente em loco também. O Diego já teve resultado positivo esses dias, essas 2 semanas aí? Opa, sobre isso mesmo, Júnior, está tendo, tá tendo um resultado bem positivo. O que eu faço lá? Eu criei uma planilha a par, né? O famoso Excel aí. Eu coloco as vagas que eu tô anunciando e ao mesmo tempo eu vou monitorando se estão sendo preenchidas ou não. O site, ele consegue esclarecer isso pro munícipe, né? Quando o munícipe, ele abre o site lá, ele vai ver as vagas que estão em aberta, as vagas que estão analisando o candidato, que é o segundo ponto, e o terceiro são vagas concluídas. Então já começa a ter vagas concluídas lá. Então o Emprega Botucatu já está conseguindo ser preenchendo algumas vagas já. Legal. Já tá tendo esse diferencial. Vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta, bate mais um papo aqui com o Marquinhos e com o Diego no radar da Prever FM. Meio-dia 41, voltamos com o Radar Música e Conversa Boa, sempre com um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o Marquinho e também o Diego Bernardo, ambos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Marquinho Botucatu vive apresentando e colhendo bons números no saldo de emprego, né? Exatamente, Júnior. A gente tem, acho que o Diego tem aqui também, alguns dados referentes ao nosso CAGED, né? Que é a informação que a gente tem sobre o saldo de empregos da nossa cidade, né? Então, Botucatu vem crescendo, não apenas nesse início de ano, né? Nesses dados iniciais, mas também nos números também passados, né? De Botucatu vem crescendo ano a ano essas vagas de emprego, né? Então, Botucatu, por exemplo, ela tem na área de serviços, a gente tem uma série de empregos que foram gerados. Então, são entre 100 e 135 empregos gerados por mês na nossa cidade. Nos últimos 12 meses aí, então, esses números eles vêm batendo, né? Uma média de 130
135 a entre 120 e 135 empregos gerados mês a mês na nossa cidade, com um saldo positivo, então. Então, sim, são dezenas, centenas, até milhares de empregos numa relação de ano dos últimos 12 meses de Botucatu. Para que as pessoas entendam o que é o saldo positivo, né? Perfeito. Você fala, mas eu não estou conseguindo emprego, onde está esse saldo positivo? O saldo positivo, você pega o número de vagas que foram geradas, Perfeito. o número de demissões, Perfeito. aí você faz esse saldo, temos o saldo de emprego. Exato. Ou negativo ou positivo. E no caso de Botucatu, ainda sempre bem, positivo. entre as 50 do estado, se Exato, não me engano, né? exato. Então é exatamente isso que você falou, Júnior. Então a gente pega o que foi demitido, né? Por que algumas empresas emitiram, o que a gente teve de saldo que foi gerado entre entradas e saídas, aí vamos pensar assim, né? A gente tem ainda um saldo final. Nesse saldo final, Botucatu tem mantido aí uma média de 120 a 135 empregos mês positivo. Então isso é um saldo muito bom pra gente, né? Porque é como o Diego sempre fala, né? A gente tem emprego, tem empregabilidade crescente na nossa cidade, né? As empresas, elas nos procuram diariamente com as vagas em aberto. O que acontece é que a gente precisa então fazer realmente essa interligação. E aí é que vem então o Emprega Botucatu para poder fazer esse intermédio, né? Fazer essa ponte, essa cola entre a empresa e a nossa sociedade para que a gente consiga então fazer com que esse saldo seja ainda mais positivo, né? Ô Marquinho, a gente tem um censo do emprego aqui em Botucatu. Eu me lembro que eu te perguntei isso ano passado e vocês estavam correndo atrás. Tem um censo da área que mais emprega, da área que mais está crescendo. O que vocês conseguiram reunir de números até Perfeito. aqui? A gente tem hoje em torno de 60% dos empregos e dessa faixa que se gera em Botucatu está relacionado a serviço. Tá. São prestadores de serviço, né? Empresas que necessitam de prestadores de serviço. Exemplo, área da construção, precisam de pintores, eletricistas, pedreiros, todo esse pessoal que presta algum tipo de serviço. Área de beleza, né? Então, manicures, cabeleireiros, barbeiros. Então, esse pessoal prestador de serviço hoje, ele representa aí cerca de 60% das vagas abertas na nossa cidade. Então, as pessoas que estão envolvidas em prestarem serviço é onde a gente tem uma área maior. Depois você tem a parte do comércio. O comércio representa em torno desses 20% aí, está relacionado aos empregos relacionados ao comércio. Depois você tem aí cerca de 10% também relacionado à indústria e mais uns 10% voltado aí, números redondos, né? 10% voltado para agro e turismo. Então, dentro desses 100%, 60% ainda são os prestadores de serviço. Tá. Botucatu sempre teve uma indústria muito forte, né? Perfeito. E qual que é a procura da indústria aí na plataforma, Diego? Na plataforma hoje nós temos a vaga para auxiliar de produção, torneiro mecânico, tem também para inspetor de qualidade, tem também na parte de produção de modo geral, tem também na parte de almoxarifado, tem soldador. Então tem diversas áreas aí que a indústria tá carente. Tá sempre tendo vaga aí. Qual que é a vaga mais procurada e a vaga mais procurada pelas empresas e a vaga mais procurada por quem tá ali buscando emprego? Tá, quem tá buscando emprego, né, ele procura, de um modo geral, o emprego dos sonhos, né, que a gente brinca, né? Ele quer, de fato, trabalhar de segunda a sexta e a indústria consegue oferecer isso para ele. É raro as indústrias que trabalham de sábado, domingo, a não sei quando for turno, né, que no caso é o Catex, tem muito disso aqui em Botucatu. A antiga Duratex tinha muito isso também, né? E hoje a indústria está carente de soldador e torneiro mecânico. E o munícipe, de modo geral, procura muito emprego de segunda a sexta. Ele até quer entrar numa indústria, né? A maioria das pessoas que me procura quando quer entrar na indústria, o sonho é entrar na Embraer. É o sonho da molecada aí. Embraer é um marco, né, Diego e Marquinhos? Exato. A Embraer é um sonho de todo mundo, porque a Embraer, quando ela surge, né, de toda aquela transição de Neiva, começa com Neiva, né? Que exatamente, era uma fábrica aqui de Botucatu, Isso né? mesmo. Aqui na região norte, inclusive, ali na Vila Antártica, né? Isso mesmo. E de repente as gerações vão surgindo sempre com a Embraer ali. Embraer, Caio, né? O grupo Caio sempre foca o Caio. Todo mundo viaja pra tudo quanto é canto lá. Você A pessoa vê ônibus. um ônibus ali da Caio. É lá na minha cidade, né? Você acha que a pessoa não vai ter esse interesse em trabalhar na Caio? Então são dois ícones que a gente tem aqui, Exatamente. entre outras indústrias fortes, né? A gente percebe, Júnior, que você citou, né, na questão da Embraer,
e o Diego também. E a gente vê assim que essas grandes indústrias, claro, elas têm uma envergadura nacional e internacional, inclusive, né? Isso faz com que, claro, cresça-se o olho para trabalhar numa empresa dessa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela também quem tá de fato procurando emprego, ela quer uma estabilidade, né? Ela quer falar, poxa, eu não só trabalho numa empresa que tá me pagando bem, mas eu também tenho uma estabilidade de uma empresa perene, né? Eu sei que eu vou entrar ali, se eu quiser fazer carreira, eu vou me desenvolver ali dentro. Então, isso vem muito dessa cultura dos nossos pais. Eu me lembro quando eu era menino e fui procurar emprego e realmente eu trabalhava, comecei, né? Fiz um curso de torneiro mecânico, fui trabalhar na Embraer. E aí comecei a trabalhar lá, realmente era o sonho da molecada, né? Então, isso ali nós estamos falando em 99, 2000 mais ou menos, né? Então, sim, eu lembro que nessa época aí um monte de gente entrou na Embraer, né? E aí eu me lembro que eu agradeço o meu pai, porque meu pai sempre foi ele sempre trabalhou com RH, meu pai, né? Então ele foi gestor de RH há muitos anos. E meu pai, ele sempre me direcionou, né? E eu tento fazer isso até hoje em dia com os meus filhos. Por isso eu falo da importância dos pais na vida dos filhos, né? O meu pai, ele sempre me direcionou. Ele olhava pra mim, ele sabia algumas habilidades, alguns dons que eu tinha ali. Ele já me direcionava, filho, isso aqui é legal pra você, ó, isso aqui não é, talvez você vai sofrer aqui porque você não tem tanta essa habilidade aqui. Desde o ser jogador de futebol, ele fala, meu, você é perneta, você não vai jogar bola não, abandona essa causa aí. Até olhar, fala, puxa, ó, você é bom pra essa área, você área comercial, área de atendimento. E eu me lembro que surgiu, daí eu comecei a fazer faculdade, né, administração de empresa, e ele falou, e aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio no banco. E eu trabalhava na Embraer, né, carteira assinada ali, Aí eu falei, pai, e agora? Tô num dilema aqui. Eu vou pra Embraer ou eu acabo indo pro estágio? Aí minha mãe, eu lembro que essa visão, né, que a gente falou, né, da perenidade, da estabilidade. Minha mãe falou, não, você trabalha hoje numa super empresa da cidade, você tem plano de saúde, você tem uma série de benefícios. Não, você tem que se construir a sua carreira ali, né? Aí meu pai falou, então, mas eu tava começando um emprego, né, e eu tava fazendo a faculdade. Ele falou, ó, na faculdade que você tá fazendo e para a oportunidade que você tem no banco, eu acho que você vai se desenvolver melhor, tanto trabalhando no banco, porque eu acho que assim, a Embraer, se você estivesse fazendo uma engenharia, alguma coisa relacionada a essa área, tudo bem, ali você se desenvolveria. Como a sua área tá mais voltada pro banco, eu incentivo você a ir pro banco. Agora, lógico, é uma decisão sua, você vai ver onde que é o melhor para você. Por fim, acabei indo para a área bancária e, graças a Deus, me desenvolvi ali. Mas eu vejo essa realidade, né? Os pais, eles olham muitas vezes para os filhos e falam, cara, ó, vai para a Embraer e fica lá. Não que não deva ir, né? Mas olhar para também, e isso é um trabalho que a gente tem feito bastante lá na atualização dos currículos para as pessoas, puxa, ó, você tem um currículo aqui que ele tem uma tendência ao comércio. Né, outro dia a gente até conversou com uma menina estagiária, né? E eu achei bonito isso, né? Apesar de, às vezes, parecer para algumas pessoas arrogante, ela falou, eu sei que eu sou boa de atendimento. Eu sei trabalhar no comércio. Eu me desenvolvo bem nessa área. Às vezes pode parecer até um pouco, né? Não, mas eu acho que é confiança, né? A pessoa conhecer e falar, cara, eu sei que eu sou bom nisso, então eu preciso ir para esse lado. Se não tiver confiança, você não vai falar, eu vou colocar essa pessoa que é boa de atendimento, é boa de comunicação. Eu vou colocar ela dentro, né, numa área de linha de produção, onde ela vai ficar lá com um protetor auricular na orelha, sem poder conversar com ninguém. Talvez ela vai se sentir mal ali. Então a importância também, né, do Emprega Botucatu vem nisso. A gente conseguir dar esse suporte, essa orientação para quem está sendo direcionado para o mercado de trabalho. Ô Diego, pelo que você percebe na plataforma ali, qual é a faixa etária que mais procura emprego? Hoje que mais procura emprego, assim, de modo geral, tá de 25 a 40 anos. Tá. Que é um público consumidor já, né? De repente alguém que já esteve no mercado de trabalho, tá fora e tá tentando se recolocar de qualquer jeito, é isso? E também o outro lado carente que tá tendo, que as empresas já começam a ter olhos diferentes para isso, é os 50 a mais, né? Tem muita gente 50 a mais que quer recolocar no mercado de trabalho, tem vontade, tem determinação, é aquela pessoa que vai cumprir horário, e você percebe que tem os seus anseios ali. E aí já começa a ter algumas empresas a fazer campanha para isso, né? Principalmente supermercados, né? Supermercado hoje é o local de trabalho, costumo dizer, que é o maior número de rotatividade. Supermercado é onde eu tenho o maior número de vagas. Então sempre vai ter vagas em supermercado. Isso eu consigo deixar bem claro aqui. Todos os supermercados de Botucatu tem vaga, principalmente os maiores, né?
que vêm até nós, estão sempre anunciando vaga, porque a rotatividade do supermercado é muito grande, até devido a trabalhar de sábado, domingo, feriado, né? E geralmente são nos mercados que a gente consegue ver essa faixa etária maior, né? Dos 50 a mais. É isso aí. O mercado, pelo que eu entendi, Botucatu foi o primeiro a aderir isso. Comecei a ver campanhas já de supermercados aqui em Botucatu e agora eu consigo ver também indiretamente algumas indústrias fazendo isso também. Pegar aquele formador de opinião, aquele que trabalhou 10, 15 anos, ou até aquele que aposentou, de repente tá com uma saúde boa, tá com vontade, ó, precisa de uma determinada função aqui, ó. Aí ele vai atrás desse formador de opinião. Eu me lembro até, Júnior, que aconteceu isso com o meu falecido pai, né? Que nem o Marquinho falou da importância de ter o pai e a mãe na vida do filho, eu também participei por isso, né? Porque eu lembro que meu falecido pai, ficou 40 anos na Duratex. Ele só saiu de lá depois que fechou. Primeiro emprego, começou lá e trilhou a carreira dele lá. E mesmo com seus 40 anos de indústria, eu morando com ele, na época mais jovem, quando eu não tinha casado ainda, ele sempre enxergava que eu não tinha perfil pra indústria. Eu falei, não, você não tem perfil pra indústria. Você é um cara comunicativo, você tem um perfil de rua. Eu não vou te colocar na indústria. Porque se eu te colocar na indústria, eu vou te frustrar. E naquela época tinha isso, como tem hoje, né? Você tem um pai que trabalha muitos anos em algum lugar, o pai dá aquela empurradinha, indica o filho ali, facilita também para a indústria, não perder o tempo ali de fazer todo o processo de recrutamento e tal. E meu pai sempre falava, você não tem o perfil, então não adianta eu perder o tempo de encaminhar você aqui não. Aqui tem que ter perfil. E de fato hoje, depois de você enxergar a maturidade, você crescer, você desenvolver, você percebe isso. Isso também ajuda você hoje com a ferramenta Emprega, orientar essas pessoas. Meu sonho é entrar em tal lugar. Tá bom, vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo pessoalmente. No diálogo, você fala, você tem um sonho, mas eu acho que você deveria ir por esse caminho. De fato, você gosta mesmo? Meu pai falou que é bom. Não, seu pai falou que é bom, mas e você? Então, mas pensando bem, eu não quero. Aí você consegue fazer a pessoa se revelar, a pessoa falar, não, de fato eu quero trabalhar com vendas aí, ó, tá vendo? Então não adianta você ficar preso dentro do Senai, fazer um curso ali, você vai ficar um mês na empresa e não vai dar o sucesso que você quer. Tava pensando aqui, né, já caminhando pro final do programa, Botucatu, algumas décadas atrás, ela era uma cidade com, eu gosto de um termo, né, características sui generis. Então nós tínhamos aqui, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, todo mundo era empregado da rede ferroviária. Perfeito. Né? Vamos pegar uma cidade hoje, como Votorantim, Votorantim, quase a cidade toda trabalha na cidade que leva o nome da empresa. Exato. Que é Votorantim. Aí a ferrovia, ela foi perdendo o seu poderio econômico, né? E a partir daí, mesmo com a chegada da Unesp, que a gente começa a cavar novos pontos no mercado de trabalho, aí que Botucatu começa a crescer, né? Exato. E isso é importantíssimo, né? A gente ter uma cidade eclética nessa pluralidade de emprego, né? Porque a gente acaba, eu me lembro lá atrás, né? E até um dos desafios quando o Fábio me chamou para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E eu me lembro que eu pensei exatamente nisso. Eu falei, o quanto eu posso contribuir para a cidade dentro do que é de fato aquilo que eu faço, que é desenvolvimento econômico, né? Que é trabalhar com empreendedorismo, ajudar as pessoas a se encontrarem nisso. O que acontece é que a gente, ao olhar para a cidade, a gente precisa ver que ela precisa gerar essas várias oportunidades pra gente. O que acontece como eu não tenho tanta, às vezes, como o Diego falou, né? Hoje a gente tem uma multiplicidade de empregos aí. Mas chegou um momento em que eu lembro de amigos tendo que ir para fora da cidade. E falar, puxa, Botucatu não tem um emprego adequado para aquilo que eu gostaria de fazer. Então, puxa, eu queria trabalhar em determinada área, então o cara foi para São Paulo, o cara foi... Então, assim, se a gente tiver uma cidade em que a gente consiga atrair a maior... Eu vejo assim, a gente tem que olhar para nossas potencialidades, né? A minha esposa é de Jundiaí e eu me lembro que eu frequento Jundiaí desde ali de 99, quando eu comecei a namorar com ela. Eu lembro que Jundiaí lá em 99, mais ou menos, era de um perfil. Hoje eu vou para Jundiaí é uma outra cidade, uma cidade muito grande, uma cidade, né? Uma potência do interior. Virou uma potência do interior, Júlio. E o que acontece foi isso. Por ali passam as diversas rodovias, né? Castelo Branco, Marechal Rondon, Anhanguera, tudo passa por ali. Jundiaí se entendeu. Ela falou, cara, eu sou uma cidade que preciso me tornar aqui um centro de distribuição, né, do Brasil, do estado de São Paulo. E ali tá Natura,
Coca-Cola, tá? As grandes empresas que fazem aí os seus escoamentos pro Brasil inteiro acabam tendo um centro de distribuição ali em Jundiaí. Então Jundiaí olhou para isso e falou, cara, essa é a minha expertise, eu sei fazer isso. E ela cresceu demasiadamente olhando para isso. Botucatu tem olhado para o seu. E aí o Jorge Lima, né, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado, em várias conversas aqui com a gente, ele fala isso, né? Ele falou, o interior, Botucatu principalmente, o centro do centro-oeste paulista, vocês têm um potencial enorme para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento tá aqui na Castelo Branco. É para cá que o desenvolvimento vai acontecer. Então, Botucatu olhando para essas suas potencialidades, ela fala, cara, eu preciso atrair grandes indústrias, eu preciso mostrar as minhas potencialidades. Poxa, nós temos água aqui em abundância, nós temos extensão territorial. Botucatu hoje é maior do que a cidade do Rio de Janeiro em extensão territorial. Sim. Então nós temos que trabalhar o tamanho de São Paulo. O tamanho de São Paulo. Então nós temos que trabalhar essas potencialidades nossas e falar, poxa, então o desafio hoje do desenvolvimento econômico, né, o nosso gestor lá, o Luiz Fernando Bravin, o desafio do Fábio, né, como o nosso prefeito, é trazer pra gente essas dores, né, essas lutas e falar, cara, vamos atrás desse desenvolvimento pra nossa cidade. O emprego é um assunto que dura... Acho que o programa poderia durar uma tarde toda. Com certeza, Júnior. Marquinho, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Júnior, a abertura aí dos microfones do Radar, os microfones aqui da Prever. É sempre um prazer estar aqui com você. Não só uma pessoa que conhece da nossa cidade na palma da mão aí, com todos os trabalhos que você desenvolve, mas também um grande amigo aí que eu tenho o prazer e a alegria de chamar de irmão. Valeu. Obrigado, Júnior. Valeu, Marquinho. Diego, obrigado pela sua presença também. Parabéns aí pela empreitada. Obrigado, Júnior. Obrigado você pela oportunidade, através do Radar aí, Prever FM, essa rádio que está encantando os munícipes aí, né? E conte com a gente, conte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E você que estiver procurando emprego, acesse aí botucatu.sp.gov.br/emprega Botucatu. Valeu. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Diego. Bom. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.